comecei fazendo esse projeto porque eu observei um gráfico do IBGE, onde o número de brasileiros que morriam anualmente por câncer veio aumentando nos últimos anos. Isso é contraditório com a natureza das pesquisas, tanto no Brasil como no resto do mundo, que desde 1960 são voltadas justamente para encontrar tratamentos para erradicar essas neoplasias. Esses tratamentos são a quimioterapia e a radioterapia. Comparado à quimioterapia, a radioterapia é muito mais positiva, porque ela erradica as células carcinogênicas sem prejudicar muito as células circunvizinhas. Isso tudo à base de radiofármacos. Radiofármacos podem ser produzidos de duas maneiras, ou em reatores nucleares ou em aceleradores de partícula. Os radiofármacos que a gente usa hoje em São Paulo são frutos da produção do reator nuclear lá do IPEM, que é um reator tipo piscina IRA. Comparando a produção do radiofármaco no reator e no acelerador, a produção do acelerador é muito mais benéfica, porque ela pode ser feita com um custo bem menor e com espaço físico bem menor. Quando o acelerador é de tipo ciclotron, a partícula percorre uma trajetória circular até atingir um determinado ponto, ganhando radiação. Assim, o objetivo da minha pesquisa é construir um acelerador de partículas que consiga produzir radiofármacos e faça com que o número de brasileiros que morrem anualmente por câncer reduza ao invés de aumentar. Para isso, eu dividi minha pesquisa em etapas. Na primeira etapa, eu decidi estudar o componente principal dela, que é conhecido como detetor. Por que ele é tão importante? Quando a partícula está no acelerador, ela assume velocidades da ordem de 0,1 da velocidade da luz. Isso é muito rápido. Assim, a massa dela é alterada, a trajetória dela é alterada e o tempo que ela realiza a sua trajetória também é alterado, fazendo com que o resultado final não seja o resultado desejado. Para o resultado final ser o resultado desejado, eu preciso saber exatamente a capacidade de energia que o acelerador tem que ter para que dê suporte e continuidade à produção. E é isso que esse aparelho me informa. Existem vários tipos de detetores, mas eu decidi fazer o de placas paralelas, porque além dele ser didático, eu converti o potencial de ionização dos gases que eu vou utilizar, como hidrogênio, xenônio e nitrogênio, de kJ para megaelectronvolt, e eu vi que todos eles têm um potencial de ionização de até 1 megaelectronvolt, o que é ideal para ser produzido nessa câmara, que mede radiações de até 10 megaelectronvolt. Como ela funciona? Ela é uma caixa de alumínio ou de algum outro metal, que pode possuir um vão ou não, e no seu interior ela possui dois eletrodos, o de cima com polaridade positiva e o de baixo com polaridade negativa. Nesse vão entram as partículas desejadas, que colidem inicialmente com os átomos do próprio ar, fazendo com que eles se ionizem, ou seja, percam um elétron. Quando íons, eles se dirigem a um desses dois eletrodos, segundo o princípio de atração e repulsão de cargas elétricas. Isso gera para mim uma corrente elétrica que eu preciso medir. Todas as pesquisas que eu me baseei utilizavam um aparelho para medir conhecido como eletroscópio ou eletrômetro, de modelo Catley 617. Esse modelo só existe nos Estados Unidos e custa cerca de R$ 1.600. Eu produzi o mesmo aparelho por cerca de R$ 15. Como eu fiz isso? Eu comprei no centro de São Paulo uma placa Gogobor por R$ 10 e eu anexei a ela um aparelho que eu produzi com um resistor variável, um transistor e um fio de cobre. Eu deixo o fio de cobre em contato direto com uma dessas duas placas e toda vez que a carga elétrica pinga, o fio de cobre colhe para mim e através de um cabo USB ele me envia para o meu computador, onde eu instaurei um software semelhante ao software da placa, conhecido como Google Monitor. Esse software, através de um gráfico de barras, ele me informa a variação ou não dessa carga elétrica. Para fazer o teste da possível medição de carga elementar, eu fiz o básico teste da caneta no cabelo e eu consegui ter resultados significativos. Além disso, eu fiz um outro aparelho chamado câmera de nuvem de difusão. Por que eu fiz esse aparelho? Eu observei que a maioria dos pacientes que estavam em processo radioterápico não faziam ideia do que era a radiação, quais eram os efeitos dela no organismo e no meio ambiente, o que tornava a radioterapia um processo superficial. No meu projeto, além de querer aumentar a produção de radiofármacos, eu quero que tenha um aumento consciente. Por isso eu fiz esse outro aparelho, que foi inventado por Wilson em 1897, e ele é um ótimo método de evidenciar a partícula subatômica. O protótipo original consistia numa caixa de acrílico que possui na sua parte superior uma placa metálica que dá suporte a uma quantidade significativa de álcool isopropílico. Na parte inferior, ela possui outra placa metálica que separa o meio da câmara de uma quantidade significativa de gelo seco. Assim, o álcool que está em estado líquido tenderia a evaporar, mas devido ao gelo seco ele condensa, deixando o ambiente condensado. Além do ambiente estar condensado, o ambiente também está saturado. Por quê? Eu tenho uma faixa de temperatura elevada em cima e uma faixa de temperatura muito baixa embaixo, fazendo com que no meio da câmara eu tenha uma faixa de temperatura mediana. É nessa faixa que as moléculas são instáveis e quando a partícula carregada passa, ela se estabiliza muito rápido, mudando do estado gasoso para o líquido, gerando a sua visualização. Como tudo que eu produzi na minha pesquisa, eu desejei baratear ao máximo. Então eu substituí o modelo original dessa câmara para um modelo alternativo. O que eu mudei? Eu mudei a placa metálica superior, que dava suporte ao álcool isopropílico, por um pano de feltro de R$ 3 e tive sucesso. Eu substituí também a fonte luminosa, que gerava a visualização das partículas, que custava cerca de R$ 200 por uma lanterna de R$ 30 e obtive sucesso.
O que eu quero fazer agora? Distribuir essa câmera em alguns hospitais de São Paulo e, através de um questionário, ver se o conhecimento dos pacientes sobre radiação alterou ou não. E se a longo prazo isso influenciou ou não influenciou no tratamento deles. Porque é provado que quando o paciente entende o processo que ele está passando, o tratamento é muito mais impactante. Em relação à minha câmera de ionização, eu quero terminar a construção dela, anexar ela às 2 placas DS e finalizar o meu acelerador, distribuindo ele em alguns estados do Brasil e vendo se o número de pacientes que morriam anualmente por câncer reduz ao invés de aumentar naquele ambiente. Ou seja, até agora meu protótipo de acelerador de partículas sai por R$ 500. Um acelerador de partículas custa 17 milhões de euros.